A nossa produção continua contando histórias. E a temporada 2020, ainda inacabada, voltamos com a série Carlos Barbosa é a Nossa Casa. Hoje contaremos a história da empresa Placa e Ponto. Detalhes, curiosidades que você não sabe e a gente traz aqui. Meu nome é Luir Marciano Scheibel, mais conhecido por GAP. Eu sou sócio proprietário da Placa e Ponto. Eu sou o Gabriel Calduro, eu sou sócio proprietário da empresa Placa e Ponto. A reportagem do Conexão RS está na estrutura da Placa e Ponto nesses 25 anos de história. Estamos com um dos sócios proprietários da empresa, Luir, o GAP. Fala conosco nossa reportagem do Conexão RS sobre esse trabalho. Já vai há 2 décadas passadas, completando as bodas de prata. Boa tarde, Luir. Boa tarde, é um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa empresa. Bom, o trabalho é excepcional porque são 25 anos prestando trabalho para a comunidade, também para o estado e algumas regiões do Brasil e até fora do Brasil. A nossa equipe, a nossa redação montou aqui os questionamentos para pedir do Luir o maior número de material possível para repartir com você, amigo internauta. Bom, a primeira pergunta é essa: como surgiu a ideia de montar a empresa? Eu tenho 46 anos hoje, começamos com 21 anos. A gente trabalhava na Tramontina como torneiro mecânico, eu e o Gabriel. E a gente numa brincadeira assim, vamos montar um negócio de torno, porque em 95, 94 não tinha muitas opções desse tipo de trabalho na cidade. Então a gente comentou uma vez, 2 na brincadeira, e na virada do ano de 95, vamos ir atrás? Não, vamos lá. Em fevereiro de 95 a gente achou um senhor de Bento que queria se desfazer de uma tornearia com máquinas mais usadas, velhas, e a gente conseguiu, foi um valor interessante na época, R$18 mil, que na época, em 95, entrou o Plano Real, e a gente adquiriu as máquinas dele, pagando metade de cada um, R$9 mil meu e R$9 mil do Gabriel. Ele tinha uma moto, vendeu, eu tinha acho uns R$13 mil, meu pai me emprestou R$3 mil e a minha namorada também me emprestou R$3 mil. Depois eu devolvi para eles tudo direitinho, e o Gabriel também se acertou com o pai dele, que deu uma força inicial, e depois a empresa, os investimentos foram feitos sempre próprios, com a nossa força mesmo. Eu saí em 10 de abril de 95, a gente comprou as máquinas em fevereiro, deixamos guardado no posto Shell e aí nós montamos depois o horário. Trabalhava, saía, alocamos uma sala de em torno de 50 metros quadrados, ali no centro, onde que hoje é o Show Bar, e montamos a empresa. Então, em abril eu saí e fiquei sozinho. O Gabriel ficou mais um período até a empresa dar uma estabilizada. Eu ganhava um pouquinho menos na época que ele disse, então saio eu antes. Tudo bem, aí eu saí e fiquei trabalhando esse 1 ano e meio praticamente com outro menino. Depois de alguns meses daí o menino para trabalhar comigo, meio turno, depois o turno inteiro, para ver como as coisas se engrenavam, né? E aí em janeiro de 97 o Gabriel também saiu da Tramontina, aí compramos um torno home na época, que era um torno melhor, e daí agora ou vai, ou a gente, ou começa vai ou racha no vulgar. E a gente foi, e aí um saía, um ficava trabalhando, visitando clientes, essas coisas assim, de modo geral. Então o início foi mais ou menos isso. Olha, eu vou dizer que passou 10 anos, praticamente. Porque o nosso segmento, o investimento, ele é muito alto, certo? As máquinas, elas não são baratas. Então tu precisa comprar, pagar, e a margem, hoje de 95, eu vejo assim, quando entrou o Plano Real, a margem, tu não tem assim uma margem, eu estou queimando gordura. Sempre foi muito apertado. A gente já entrou num plano muito duro, vamos dizer assim. Então a gente aprendeu sempre a trabalhar bem justinho, sem muita folga. Uma coisa que a gente fez assim foi assim, nós não se encolher, não ter medo de desafios. Em 97 para 98 nós fizemos também figuras decorativas de Natal, que deu um up no faturamento do final do ano. Com o dinheiro que nós ganhamos em 98, nós conseguimos comprar um outro torno novo, que aí deu um up para nós fazer mais as nossas rondanas, que a gente seguiu, foi a nossa primeira linha de produtos, e a gente ficou até o ano passado fazendo isso aí. E assim, vou dizer, passou 10 anos no mínimo, porque a gente veio para cá em 2005, aqui na nossa estrutura, a gente veio aqui, e depois começamos a ampliar. Mas assim, nós empresários, a gente nunca está tranquilo. A estabilidade ela tem, mas hoje se tu bobear 3 meses, pode te derrubar ligeirinho. Então não dá para te dizer, agora eu estou tranquilo, agora tal. Nós temos uma boa estrutura, ela é própria, ela é capitalizada,
mas tu não pode ficar. O ano passado a gente sofreu muito, que 4 meses foi um mercado muito ruim, e a gente passou o ano inteiro penando por isso. Então tu não pode brincar, tem que ficar sempre atento ao que está o mercado, como é que estão as coisas, e não ficar de braços cruzados esperando as coisas cair do céu. A gente tem 3 pavilhões hoje aqui, a gente tem 4.500 de área construída, 6.000 metros de área própria. Nós temos só um pequeno financiamento para finalizar, senão é tudo nosso. 2005 a gente veio para cá num pavilhão de 400 metros, 2007 ampliamos para 1.100, que é no outro lado da rua. 2010 e 11 construímos aqui, onde está conversando agora, e 2014 e 15 aí o terceiro pavilhão, que foi a marcenaria. A média que a gente procura manter em torno de 60 colaboradores. A gente já teve um pico, que foi uns projetos muito grandes que a gente fez para São Paulo, que chegamos próximo de 90, né? Foi o pico máximo. Mas o número bom para trabalhar é de 50 a 60. É que nós trabalhamos muito por projeto. Então, quando tu fecha algum projeto grande junto, tem que às vezes ou terceiriza ou contrata. Mas uma média que a gente vem nos últimos anos trabalhando em torno de 55 a 60 colaboradores. Praticamente a gente atinge todo o Brasil. Por quê? A gente está no caso do Carlos Barbosa, eu estava comentando para ti fora do ar que a gente colocou uns representantes de São Paulo, e só que a gente trabalha para empresas muito grandes. Tramontina, nosso principal cliente, Grendene, agora também temos a Berra Rio, o Grupo Umbeta, que é da Atlas, essas marcas aí. Também produzimos para Mondelez, que é dona da marca Tang, Trident, Clube Social, P&G, Gillette, Pampers e outras marcas, né? Então, a gente produzindo para essas marcas, eles espalham para o Brasil todo. E também, o ano passado, a gente fez 2 projetos para Tramontina. Um foi para Papua Nova Guiné, que é lá passando a Austrália, e também fizemos um outro para Samoa, que foi um pouquinho antes da Austrália, através do grupo. Esse é um negócio bem bacana, que é uma marca que grava. Então, como nós somos torneiro de formação e nós montamos uma tornearia, na época, bem coisa de moleque mesmo, de jovens, assim, a gente disse, poxa, como é que não vamos botar? Aí pensamos a Jato, tentamos conciliar nome com sobrenome, com apelido, e de repente o Gabriel disse, placa e ponto. Poxa, legal. O que é a placa? Aí o torno tem a placa, onde a gente prende as peças, e o contraponto, que é o ponto que quando tu faz uma peça comprida ou tu quer furar a peça na placa, tu tem que ter o contraponto. Então é a placa e o ponto do torno, né? Só que daí agora, 2 anos atrás, como a gente parou com usinagem e terceirização de peças, então a gente tirou o nome tornearia. Hoje ficou somente placa e ponto limitada. É uma realização. É um desafio superado, vamos dizer assim, que a gente começou, não diria como uma brincadeira, mas uma coisa sem aquele compromisso tão sério, porque o cara é muito jovem, com 21 anos, a gente não tinha nenhuma definição aonde ia chegar. Tu pode sonhar, tu tem que sonhar e acreditar. Então hoje eu vou dizer assim, poxa, tu tem 60 famílias envolvidas diretamente e muitas indiretas ainda. Então a gente tem uma realização, um desafio todo dia e assim, deixar um legado para nossos filhos, para a sociedade, que a gente correu atrás de um desafio e acredito que conseguimos superar. O desafio tem todos os dias, mas a gente não se entrega, nós vamos todo dia batalhando para construir um futuro cada vez melhor. Essa dupla de sócios que são reconhecidos na nossa cidade, estado e Brasil. Gabriel, tem história para contar? História que não falta, tem bastante história nesses 25 anos, né? Então a gente vai a primeira história que eu posso falar para vocês é em relação ao começo da Placa e Ponto. Como é que foi, né? Então, no momento que a gente decidiu fazer a sociedade, e agora? O que vamos fazer? Então, na conversa com o GAP, naquela ocasião, naquele 25 anos atrás, Luíra, a gente tem que fazer, conversando nós dois, vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é tornearia, trabalhar em torno, né? É uma máquina que faz peças. Então, a gente fazia peças, usinagem e tal, para manutenção e para construção de máquinas. Então é isso que a gente sabe fazer. Agora, como é que vamos adquirir o equipamento? Cara, a gente começou a olhar nos jornais as ofertas que tinham. Então a gente viu em Bento Gonçalves que tinha um senhor que queria se desfazer de toda a empresa dele. Então lá, eu acho que é isso aqui que é o interessante. Tinha lá uma empresa, vende todo o equipamento, torno, furadeiras, brocas, enfim. E naquele momento a gente foi ver
e se interessamos. Então, na hora que fechamos o negócio, a gente tinha um critério bem já pré-dito, né, que era 50% para cada um a sociedade. Né? Não era 51, não era 49. A gente acreditava que uma sociedade que estava iniciando com 2 jovens, aí eu tinha 20 anos, o Luir tinha 21, a gente acreditava que era 50-50 que ia dar certo. E passou 25 anos, a gente tá ainda nessa luta aí, então a gente viu que deu certo. Lá no começo a gente já determinou essa porcentagem. E vendo o equipamento, vendo as máquinas, a gente se olhou, não, é por aí o caminho. Vamos adquirir as máquinas, vamos pagar metade cada um, enfim. E naquele momento veio um caminhão e a gente foi lá, ajudou a tirar todo o material. Eu me lembro que a gente estava bastante... Sábado de carnaval, bastante empolgado, né? Recolhendo todo o equipamento e tal. Aí a gente contratou uma empresa para transporte e naquele momento, eu me lembro que quando chegou as máquinas, foi uma alegria, né? Aquele momento, né? O negócio está aqui, conseguimos adquirir uma empresa já completa. Então, foi muito emocionante quando quando eu vi as máquinas, né, Luir, no caminhão. E eu sei que ela ficou, acho, um mês ali enlonada até nós ir atrás da sala para poder montar o negócio próprio. Foi bem emocionante, né? Marcante. Então, o Luir foi que saiu primeiro. Então, passou um período aí, e aí nós começamos a trabalhar os dois juntos. Aí que a gente começou a investir mais na empresa. Eu sei que naquele momento o valor que eu ganhava do meu trabalho, a gente diminuiu por 3, né? Então a gente ficou anos só pagando despesa e tirando somente o necessário. Foi bem também, como é que a gente diz, bem marcante, né, nesse período. Mas era necessário fazer isso aí para conseguir pagar as contas, pagar tudo em dia, pagar os equipamentos, começar a formar um capital de giro, né? Então a gente entendia assim. Então começar a trabalhar com o escritório contábil, tirar nota. Cara, eu sei que demorou, acho, para nós ver assim o resultado de voltar, tipo, do que nós trabalhávamos, foi uns 5 anos, eu acho, né? Uns 4, 5 anos até. Daí para mais, para nós começar a tirar um salário e ver a lucratividade. Porque a ideia principal de quando tu monta uma empresa é sempre tentar formar o capital de giro, né? Ter uma reserva para tu poder comprar o material, poder pagar os teus colaboradores, ou pagar os impostos, enfim, para depois os proprietários sempre eram os últimos, né? Na verdade era isso aí. Então, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho e conseguiu dar a volta, né? Mas sempre foi bem cuidadoso. Eu me lembro que a gente tinha um caderno, e até hoje a gente tem esse caderno aí, é um caderninho azul, que a gente anotava todas as coisas, né? Era diariamente, despesas e receitas, né? A gente fazia com lápis manual. E aí botava diariamente, botava lá, hoje vendemos tanto, tem que pagar tanto. E fazia tipo um fluxo de caixa manualmente e funcionava. Por ano a gente manteve esse caderno aí. E hoje a gente tem um outro caderno, que é um caderninho também, que a gente não sabia ainda como o método de transporte. Então às vezes a gente ia até Lajeado, Bom Retiro, para entregar peça, que hoje numa transportadora faria, né? Então a gente não sabia até ter o plantel, ter as pessoas os clientes, fornecedores, os veículos, encher o porta-mala e entregar. Então, para cumprir as obrigações dos títulos a pagar, enfim. Foi assim, o primeiro momento foi bem, e a gente era assim, era empolgante, né? Porque a gente conseguia, né, fazer, né? Desafiador. Foi muito, muito bom. Cara, eu sempre, nessas ocasiões que tem comemorações, eu sempre agradeço por ter o Luir ao meu lado, porque
além de ser um grande amigo desde os 15 anos, que a gente fazia Senai, né? A gente fez Senai junto. Ele é... Cara, não tem nem palavras, né? Sempre me ensinou bastante coisa. É um cara bem comprometido com o que faz. Então, 25 anos juntos, hoje eu não consigo mais me ver sem estar com ele, né? E eu sei que teve muitas dificuldades, tanto para mim quanto para ele. E eu entendo que uma parceria assim, bem, como é que dizer, querida, né? Uma parceria bem amigável. A gente enfrentou bastante dificuldades juntos, né? No modo empresarial e no modo particular também. Então isso aí, quando tinha dificuldade, ele dava uma força. Quando tinha dificuldade, ele dava uma força. Não, vamos lá. Então um ajudava o outro e foi indo. Não, agora vamos fazer isso aqui. Então, sempre com os dois de acordo. E aí fluiu bem durante todos esses anos aí. O legado que eu vejo, que empresa, é uma empresa que a gente pretende seguir, é uma obra que tu tá fazendo ela, ela não acaba, né? Tu vai seguindo ela, né? Então, o legado é que a gente consiga proporcionar, assim, bastante coisas boas, conseguir trabalhar, conseguir desenvolver mais as nossas tecnologias, poder atender os clientes melhores, poder proporcionar empregos, o bem-estar dos colaboradores, né? Que eles trabalham com segurança. Então, cada ano que passa, a gente vai melhorando, vai se espelhando em outras empresas maiores e vai tentando aplicar aqui na nossa empresa. O legado, cara, que eu e o Luir, a gente pretende deixar, claro, a gente nunca sabe o dia da manhã, mas a gente está firme, forte, a gente quer continuar crescendo, a gente quer continuar fazendo as coisas certas, ter a nossa consciência tranquila nas nossas ideias, atitudes, né? E seguir nessa coisa que eu hoje não consigo ficar sem vir para a fábrica. Eu adoro vir para a fábrica, adoro esse contato com pessoas, clientes, e procuro sempre determinar ou falar com os colaboradores, os supervisores, para que flua nesse sentido. Conversa, educação, ter empenho. O Gabriel, que nem ele falou antes para vocês, né? A gente é muito diferente como pessoa física, ele tem um tipo de amizades, vamos dizer assim, e formas de viver e diferente. Mas a gente sempre teve um pensamento muito parecido na empresa, né? Então a gente sempre se respeitou muito, eu respeitei o lado dele, ele respeitou o meu, e a gente se deu, sempre que ele falou, sempre conversando. Claro que não é só mar de rosas,
certo, né? Eu sempre disse assim, às vezes uma decisão dele, cara, ele é o dono da empresa, ele decidiu, é decidido, né? Como vice-versa. Claro que tinha ocasiões que, pô, peraí, não, isso aqui vamos esperar, acelera, segura, então é muito assim. E eu sinceramente, eu não me lembro que um dia a gente chegou a discutir por causa de alguma coisa, né? A gente sempre foi muito respeitador, né? Teve ocasiões mais assim, mas a gente esperava, vamos só o dia seguinte, não vamos falar nada agora, vamos esperar, e aí depois esfriava e aí passava. Mas nunca chegamos no ter qualquer, então tá sendo bem gratificante e bem bom essa caminhada juntos. Bom, Conexão RS agradece ao Luir, agradece ao Gabriel por receber a estrutura da empresa e parabeniza pelos seus 25 anos. Muito obrigado e que continuamos assim nessa trajetória de sucesso. Valeu, a gente quer agradecer a vocês, a imprensa, né, que ajuda a divulgar as empresas, as marcas, né, e esperamos a gente, por muitos anos, estar aqui nos 30, nos 40, enfim, daqui para frente, né. Muito obrigado. O nosso prazer é contar histórias. Carlos Barbosa e Nossa Casa apresentou a temporada com Placa e Ponto. Aguardem. Próxima temporada, com mais Carlos Barbosa é a Nossa Casa.